Seleção feminina eliminada da Copa do Mundo de uma forma vergonhosa para a Jamaica. Muita lacração e pouco futebol. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso nesse vídeo, fazer ponderações e criar um senso racional sobre esse assunto todo relacionado ao futebol feminino, a seleção feminina de futebol, a Marta, a diferença salarial e a campanha efetiva dessa Copa do Mundo do futebol feminino. Beleza? Depois da vinheta. Então, meus queridos, antes de mais nada, eu quero fazer algumas análises aqui porque esse assunto engloba uma série de especialidades que eu domino. O marketing, a propaganda, o futebol, a economia e a política. Então vamos lá. Antes que alguém fale que não é meu lugar de fala, eu posso não ser uma mulher e eu não acredito em lugar de fala. Se você pensa nisso, você é um retardado, porque eu também não sou índio e eu posso falar a respeito dos índios. Eu não estava presente na Segunda Guerra, mas eu posso falar da Segunda Guerra. Eu não sou um carro, mas eu posso falar a respeito de carros. Enfim. E apesar disso, eu tenho uma série de conhecimentos dados a todos os outros assuntos que correspondem a este assunto específico aí da seleção feminina. Primeiro eu quero falar do futebol. Os homens que estão assistindo compreendem mais futebol, alguns não acompanham o feminino. E a mulherada talvez tenha um pouco de dificuldade de compreender o futebol, então eu vou tentar dar um resumão para vocês entenderem aqui de forma bem prática. O aspecto 1 desse assunto é o futebol. A seleção brasileira de futebol é uma seleção que nunca ganhou nada. Uma seleção que nunca ganhou uma Olimpíada, uma seleção que nunca ganhou uma Copa do Mundo. Então é uma seleção que não tem nenhuma estrela no escudo. Inclusive, jogaram essa Copa do Mundo sem nenhuma estrela no escudo. Bom, dito isso, vocês compreendem que, apesar do futebol ser muito forte no Brasil, apesar de nós termos a Marta, que é, sem dúvida, a maior jogadora de futebol feminino do mundo, pela história que ela construiu, nos times e não na seleção, a gente não tem nada ganho pela seleção feminina. A seleção feminina é um completo fracasso. A seleção feminina brasileira hoje se encontra no número 8 do ranking da FIFA. O que significa estar no número 8 do ranking da FIFA? Significa que a seleção brasileira de futebol é a 8ª melhor seleção do mundo. Essa seleção perdeu para a Jamaica, sendo eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. A Jamaica é a 47ª no ranking da FIFA. Ou seja, a 47ª seleção dentre as melhores. A seleção da Jamaica, para poder ir para a Copa do Mundo, para vocês terem uma noção, tiveram que fazer uma vaquinha para conseguir pagar os custos delas para poderem ir e participar da Copa do Mundo. Ninguém imaginava que a Jamaica passaria da primeira fase. Ninguém imaginava que a Jamaica fosse capaz de roubar a vaga do Brasil na Copa do Mundo. Beleza? Porque apesar da seleção feminina brasileira não ser considerada para o título uma das favoritas, seria algo muito distante, talvez a seleção brasileira conseguir o título, ela estava sendo cotada para chegar nas quartas de final, nas semifinais ou no mínimo nas oitavas. Para quem não entende como funciona a Copa do Mundo, eu vou explicar. Existe a primeira fase, que é a fase de grupos. Aí de 4 times da fase de grupos, de cada grupo saem 2. Depois você tem as oitavas, que é um jogo de 1 contra 1, quem ganhar passa, quem perder sai. Depois você tem as quartas, depois você tem a semifinal e depois você tem a final. Era esperado que a seleção feminina chegasse pelo menos nas quartas de final, quem sabe na semifinal, ou no mínimo nas oitavas. Mas não, ela ficou desclassificada na primeira fase para a Jamaica. Um completo vexame, falando em futebol. Futebolisticamente, um vexame para as jogadoras que o Brasil tem, para a estrutura que o Brasil teve. Porque se fala muito em estrutura, mas se você comparar com a estrutura da Jamaica, por exemplo, a estrutura do Panamá, você vai ver que a estrutura brasileira para poder jogar essa Copa do Mundo é anos-luz à frente da estrutura da Jamaica. E a Jamaica botou o Brasil no bolso e se classificou. Entendendo isso, que futebolisticamente foi uma vergonha, foi um vexame, a gente precisa entender o segundo lado, que é o lado do marketing. Foi feito um marketing muito grande. E claro que isso entra um pouco a questão da política, mas foi feito um marketing, vou falar do aspecto publicidade aqui tecnicamente, foi utilizado até as próprias jogadoras, foram utilizados outros jogadores para poder fazer um marketing gigantesco, uma publicidade gigante em cima do Brasil na Copa do Mundo.
E para poder trazer essa visibilidade para as meninas, fazer a galera torcer, colocaram. Eu falo sempre pra vocês, quem tá na academia do Brock lá aprendendo sabe disso. Se você quiser entrar na academia do Brock e aprender um pouco mais sobre marketing, você pode clicar no link que tá aqui na descrição e fazer parte da academia. Tenho certeza que vai te ajudar muito na sua profissão, no seu negócio e na tua autoimagem. Ou até mesmo pra você que não tem nada disso, mas quer fazer um dinheirinho no digital. Mas seguindo adiante, vamos lá. Existe uma linha muito tênue no marketing entre a venda e a mentira. E não é que foi feita uma publicidade mentirosa, mas deixou-se subentendido no ar que a seleção era gigante, que as garotas eram foda, que era a última da Marta, que vai pela luta, que vamos te apoiar, que vai ter a vitória, o sucesso. Uma expectativa falsa em todo mundo de que houvesse alguma possibilidade do Brasil ser campeão dessa Copa do Mundo, trazer o título para casa. Algo que era praticamente impossível, mas se criou essa noção de que a seleção brasileira tinha a capacidade sim de ganhar e de vencer. E que não era verdade. Então, esse trabalho de publicidade, claro, as meninas não se negaram a isso, as jogadoras, porque para elas é maravilhoso, vai trazer audiência para elas, vai trazer autoridade, vai trazer mais público para elas, mais gente assistindo a Copa e tudo mais, para elas é ótimo. Elevou a expectativa num patamar que não era o patamar real. A campanha de publicidade feita acabou acarretando isso. Terceiro aspecto, político. Por um fator político, tanto de jornalistas esquerdistas, quanto da mídia tradicional esquerdista, quanto da própria política e tudo mais, a galera da lacrosfera fez toda uma revoada, uma confusão para tentar apoiar a seleção feminina, que se fosse masculina a gente estaria vendo, que tem que ganhar, que as meninas são foda, que elas não têm apoio, que não sei o que quem gosta de futebol masculino tem que gostar de feminino e não sei o que. Essa parafernália toda política, fazendo com que se elevasse muito mais o grau de expectativa em cima das mulheres, tentando colocar elas como poderosas, como fodalhonas, que a Marta não sei o que a Marta é maior do que qualquer jogador masculino, que a Marta é maior que o Neymar, que a Marta joga mais que o Pelé e coisas do tipo. Se elevou mais ainda a expectativa em cima da seleção feminina, tendo em vista que a gente já sabia que não seria possível desportivamente falando, a seleção ganhar um título, a seleção chegar a uma final, pelo menos. Seria um grande feito chegar às semifinais. Pois bem, mas juntando esses três primeiros aspectos que eu falei, o marketing, o aspecto desportivo, futebol, né, e o aspecto político, a gente percebe que a gente teve um gap muito grande entre expectativa, entre o que se tentou criar e o que realmente aconteceu. Eu esperava mais de esportivamente, eu esperava muito menos de marketing e política dentro disso. Mas acabou acontecendo e muitas jogadoras participaram e acabaram dando mais combustível, inclusive, para isso aí. Vamos falar economicamente agora, que é o quarto aspecto e o principal disso tudo. O que dá dinheiro no futebol? Por que o futebol é uma das maiores economias desportivas do planeta? Ou melhor, é a maior economia desportiva do planeta. Porque o futebol gera muita receita. E da onde vem essa receita? Dos anunciantes, da publicidade que é colocada ali. Quando você vê um jogo de futebol, você vê aquelas placas ao redor do campo. Quando você vê os patrocínios nas camisas do time. Quando você vê aquelas telas de entrevista cheias de patrocinadores. Quando você está assistindo um jogo na televisão e você vê aquelas propagandas que aparecem o tempo todo. A renda majoritária do futebol vem daí. Quando não vem daí, ela vem de investidores que investem no clube, querendo obter lucros e apoiar seus times, mas que vão captar grana através da publicidade. A publicidade anuncia dentro de uma competição como a Copa do Mundo, paga milhões, para que uma parte dessa publicidade que foi paga em dinheiro se reverta no prêmio da competição. Então a própria vitória de uma competição que entra dinheiro é dinheiro que, por mais que esteja sendo pago pela FIFA, pela entidade responsável pela competição, é dinheiro que entrou através da publicidade. É assim que os organismos de futebol arrecadam. E o que faz um empresário, o que faz uma empresa querer investir numa competição ou num clube de futebol para fazer sua propaganda ali? A audiência. A audiência que aquilo ali é capaz de gerar. Por que o Flamengo hoje é um time extremamente rico? Porque ele se organizou financeiramente, ele tem uma torcida gigantesca, ele tem uma popularidade gigantesca. O Flamengo tem hoje quase 50 milhões de torcedores, isso é maior do que a população de diversos países do mundo. E é uma marca muito famosa, muito popular no mundo, é um time que está constantemente jogando competições internacionais, Libertadores, Mundial,
que está jogando, disputando efetivamente todas as competições nacionais. Então, como é um time em alta, como é um time que tem um público muito grande, como é um time que tem uma popularidade mundial muito grande, vale pro patrocinador pagar para fazer um patrocínio no Flamengo, porque a marca dele vai ter uma visibilidade muito grande. Como, por exemplo, a Champions League é um campeonato de futebol tão popular que o mundo inteiro assiste, mesmo apesar de ser o campeonato do continente europeu de futebol, é um campeonato que a galera na América do Norte assiste, na América Central, na América do Sul, na Ásia, na Oceania, na África. Então vale a pena para muitos patrocinadores investirem para fazer propaganda na Champions League, porque eles vão ter um retorno. Estão fazendo uma grande propaganda da sua marca. É a audiência, a quantidade de audiência que é colocada ali dentro daquele evento que faz com que o valor da propaganda ali seja mais alto. É como esse meu vídeo aqui. Se uma pessoa ver esse vídeo, eu posso cobrar X valor pela propaganda aqui nesse vídeo. Se tiver 100 pessoas vendo esse vídeo, eu já posso cobrar um valor um pouco mais alto. Se tiver 1000 pessoas vendo, eu já posso cobrar um valor um pouco mais alto. Se tiver 10.000 pessoas vendo, um valor muito mais alto. Se eu tiver aqui 1 milhão de pessoas assistindo esse vídeo, eu posso cobrar uma propaganda muito mais cara. Vai ser extremamente relevante para uma marca fazer propaganda aqui no meu vídeo. Vocês conseguem compreender que a audiência, a quantidade de pessoas que quer ver aquilo ali, que está interessada e dando audiência, atenção para aquilo ali, que é o que vale o valor da propaganda? Por que o futebol masculino ele arrecada tanto dinheiro? A economia desportiva que mais movimenta dinheiro no mundo? Porque ele é extremamente atrativo, as pessoas gostam de ver, as pessoas estão assistindo o tempo todo, estão acompanhando, estão falando daquilo. É por isso que o futebol masculino gera tanta grana. Não fosse por isso, não teria tanto dinheiro no futebol masculino. Se o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi hoje ganham fortunas, é porque eles geram fortunas muito maiores para os times, para os campeonatos, para as entidades desportivas ao redor do mundo, a FIFA, a CONCACAF, a, sei lá, qual é o nome lá da Europa, acho que eu esqueci o nome agora. Enfim, eles conseguem compreender que é por isso que eles ganham tanto? Se eles não gerassem esse valor, eles não ganhariam tanto dinheiro. Por que hoje há pouca estrutura no futebol feminino? Por que as pessoas não acompanham o futebol feminino? Porque ele não tem o mesmo nível de qualidade do masculino. Ele não é tão competitivo, ele não é tão atrativo. As pessoas simplesmente não gostam de assistir. Não é porque elas odeiam mulheres, não. É porque elas não gostam. Porque não tem uma boa qualidade. Então não é capaz de gerar audiência. Se não é capaz de gerar audiência, não é capaz de trazer patrocinadores. Logo, não é capaz de pagar a mesma coisa que o futebol masculino paga. E eu vou além. A estrutura que existe hoje para as meninas do futebol feminino na seleção, que a CBF dá, ela é graças a todo o sucesso histórico do futebol masculino. Não fosse os 5 títulos mundiais do Brasil nas Copas do Mundo, não fosse tudo que tantas pessoas escreveram durante a história no futebol masculino, a CBF não tinha dinheiro nem capacidade de proporcionar a estrutura que ela proporciona hoje para a seleção feminina. Ah, não é a mesma estrutura do masculino? Não, nunca será. Talvez daqui a 100 anos, quem sabe. Hoje não. Nesse século não. Durante a nossa geração não dá. Porque elas não têm a capacidade de gerar o que o masculino gera. Ela não tem a capacidade de despertar o interesse que o futebol masculino gera. Não tem a capacidade de gerar a receita que o futebol masculino gera. Não dá apenas pelo meu sentimento chegar aqui e falar, não, o quê? Elas têm que receber a mesma coisa que a seleção americana. Por quê? Por quê? Da onde que vai vir esse dinheiro? Quem é que vai pagar? Se não tem anunciante gerando essa receita, se não tem audiência suficiente para poder gerar esses patrocínios caros, se não existe a qualidade futebolística hoje, nem a quantidade de jogadores para se ter uma boa qualidade dentro do futebol feminino, por que vai ter que receber? De onde vai ter esse dinheiro? Vai se tirar esse dinheiro do masculino para poder dividir com o feminino e equiparar? Vai se obrigar empresas a anunciarem sem que elas queiram anunciar num lugar que elas não têm audiência para estar pagando um valor tão alto? Ou a gente vai simplesmente obrigar mulheres a jogarem futebol? A partir de agora vai ser obrigatório todas as mulheres jogarem futebol para surgir profissionais melhores para a gente elevar o nível do futebol feminino. Qual é a ideia? Não existe nenhuma ideia que não vai avançar uma linha que vai desrespeitar a liberdade. Ou a liberdade de um ser humano, ou uma propriedade. Não existe maneira. Se vocês pararem e perceberem hoje, do vôlei feminino pro vôlei masculino, não há um gap tão grande. Aliás, não há gap quase que nenhum. Porque a gente consegue ver muita qualidade no vôlei feminino. A gente consegue ver
um jogo de vôlei feminino e ver um de masculino, a gente vê dois jogos intensos de extrema qualidade. A gente vê uma seleção feminina de vôlei extremamente competente, qualificada e que conquistou muita coisa. Ao contrário da de futebol, que não conquistou nada de relevante. Que está no início da sua caminhada, que ainda tem que conquistar as pessoas. Não se trata de ter raiva contra as mulheres, de não querer que mulheres joguem futebol ou algo do tipo. As mulheres podem jogar futebol, o problema é que elas não gostam. As mulheres podem jogar futebol, podem assistir futebol e ir aos estádios. O problema é que a maioria não gosta, não tem esse interesse. Se você sair na rua perguntando para 200 mulheres sobre futebol, eu te garanto que mais da metade não vai entender, não vai saber responder ou vai dizer que não gosta. Pode fazer essa pesquisa, eu desafio alguém a sair na rua e perguntar. Agora, sai e faz com 200 homens. Como que o futebol feminino vai ter a mesma relevância que o masculino se nem as próprias mulheres assistem? Simplesmente não tem como, galera. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro o meu recado aqui. Eu não tô aqui pra humilhar as meninas, nem pra tentar politizar de uma maneira escrota. Eu tô aqui pelo contrário, pra trazer um senso mais realista e racional sobre a situação, despolitizar isso e trazer os entendimentos necessários pra gente compreender a atual situação do futebol feminino. Já que ela se tornou tão popular, estridente, nebulosa, com tantas narrativas que estão sendo lançadas. Por esse vídeo é só, até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal que vai estar ajudando bastante o meu trabalho. Valeu!